Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Salmo de número 125. Nós vamos continuar, queridos, a nossa série Prepare-se para Adorar, série nos Cânticos de Romagem. Salmo de número 125, a palavra do Senhor nos diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nesse momento, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós somos completamente dependentes do Senhor, da Tua voz, daquilo que o Senhor revela às nossas vidas através da Tua palavra. E por isso, Deus, nós clamamos que neste momento o Senhor abra e ilumine o nosso entendimento, para, ouvindo a Tua palavra, sermos fiéis e obedientes ao que ela nos diz. Abençoa, Deus, todos os meus irmãos em Cristo que nesta noite se reúnem para ouvir a Tua palavra e adorar o Senhor. E que o Senhor, na Tua graça, use os fiéis pregadores nas Tuas mãos, ao redor deste mundo afora, onde a Tua palavra é fielmente pregada. Age com graça nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você por acaso conhece alguém que gosta de competir? Qual é a dor maior? Você sabe o que é isso? Eu explico. Nós temos uma conhecida da nossa família, e hoje a minha esposa está aqui para testificar sobre isso, que gosta de competir quem é que sempre tem uma dor maior. Toda vez que você, por acaso, comente com ela, nossa, que dor de cabeça, ela sempre vai fazer questão de dizer que a dor que ela está sentindo é maior. Então, se você fala assim, nossa, estou com uma dor de cabeça, ela vai virar e vai falar, nem me falha, a minha dor de cabeça é permanente, ela começa lá no fundo do olho, dá a volta pela cabeça inteira e termina na nuca. Ela sempre vai dar um jeito de dizer que a dor que ela sente é maior. Lá em casa isso até já virou piada. Às vezes a May chega em casa e comenta que ela teve um dia cansativo, ou então ela fala que teve dor nas costas durante o dia, ou qualquer coisa do tipo, e eu respondo dizendo que o meu dia também foi cansado, cansativo, ou que eu estou com alguma dor. Então a minha esposa, a Marion, ela vira para mim e fala assim, fulana, viu? Tem gente que gosta de competir quem é que tem a dor maior. Mas tem gente que gosta de competir as lutas da vida, para ver quem é que está passando pela maior adversidade, quem está passando pela maior dificuldade na vida. E é claro que isso nem sempre acontece de uma forma tão caricata, tão comédia assim, como essa conhecida nossa, que faz competição de quem tem a dor maior, mas a competição pela adversidade é algo real nas nossas vidas, irmãos. Ainda que existam aqueles que publicamente se expõem dessa forma, normalmente a competição pela maior adversidade vivida acontece no secreto do seu quarto. Ou então, quando você está dirigindo de volta para casa depois de um dia cansativo de trabalho, ou então no ônibus, normalmente você começa a refletir a respeito das suas lutas, a respeito das suas dificuldades, e então você começa a competir
com as pessoas que vivem à sua volta, mas você não faz isso publicamente para não ficar passando vergonha, para não ficar feio para você. Mas lá no silêncio do seu coração, você se pergunta: por que comigo, Deus? Ou então, puxa, o fulano faz isso, ele faz aquilo, vive numa imoralidade e parece que tudo dá certo para ele. E é ainda pior quando a pessoa que causa a adversidade que nós estamos vivendo ainda se dá bem, não é mesmo? É 1000 vezes pior ainda. No entanto, existem algumas lutas e adversidades, irmãos, que parecem vir sobre a nossa vida de maneira completamente aleatória, não é verdade? É uma enfermidade, é uma perda, é o luto. Aparentemente, ninguém fez nada para que nós estivéssemos vivendo e enfrentando aquela dor. Mas a verdade, queridos, é que cada uma das lutas que nós enfrentamos tem potencial para nos derrubar. Nós choramos, ficamos angustiados, nos vemos completamente sem saída diante das dificuldades. E exatamente em tempos como esses, queridos, em que nós precisamos enfrentar as nossas adversidades, ou então que muitas lutas sobrevêm sobre as nossas vidas, então é em tempos como esses, queridos, que nós somos encorajados a confiar no Senhor. Por isso, traga as suas adversidades e leve perseverança. Depois de algumas semanas, irmãos, nós voltamos a meditar nos salmos de romagem ou cânticos de peregrinação. E essa coleção de 15 salmos, queridos, que começa lá no Salmo 120, vai até o Salmo de número 134, eram entoados especialmente quando o povo andava em direção à cidade de Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano normalmente, mas pelo menos uma vez por ano, para celebrar ao Senhor. Existem nestes salmos expressões de todo tipo de sentimento. Nós vamos encontrar neles o medo, a insegurança, a tristeza, a desconfiança, a incredulidade. No entanto, queridos, estes salmos também trazem para nós as respostas que Israel encontrava nos feitos do Senhor para cada um desses sentimentos. Eles cantavam esses salmos justamente para que pudessem se lembrar dos grandes motivos pelos quais eles tinham para adorar ao Senhor. Mas também fossem encorajados, irmãos, a perseverar, ao verem tudo o que Deus já tinha feito na história do povo, da igreja do Antigo Testamento. E com o passar do tempo, esses salmos foram ganhando cada vez mais significado. No momento em que o povo de Deus retornou do exílio na Babilônia, por exemplo, estes salmos passaram a ser uma grande comprovação de que o mesmo Deus que operou no passado havia libertado-os do cativeiro e agora permanecia sustentando os crentes, mesmo em meio às imensas adversidades que eles estavam enfrentando. Desde que nós começamos essa série, irmãos, eu tenho chamado de prepare-se para adorar. Eu tenho falado da minha convicção de que essa pandemia tem sido um momento para sermos corrigidos pelo Senhor, assim como foi o cativeiro na Babilônia. E por conta disso, eu acredito que o Senhor está operando nas nossas vidas, nos preparando para uma vida de adoração mais intensa, para uma vida de adoração mais sincera, nos levando a compreendermos ainda mais a respeito do Senhor e de como Ele age nas nossas vidas, de como Ele age na vida da igreja.
E eu creio isso, irmãos, porque a Bíblia diz que nós vivemos uma grande peregrinação. Não apenas durante esse tempo de pandemia, mas mesmo quando não estávamos vivendo nestas circunstâncias, nós vivemos como peregrinos. Estamos caminhando em direção à nossa pátria, à Nova Jerusalém, e essa peregrinação, irmãos, é cheia de adversidades. Mas nós não nos encontramos diante de um Deus que ignora a nossa dor, ou que ignora as nossas lutas. Ao contrário, o Senhor age, nos levando a perseverar, mesmo em meio às adversidades. Por isso, traga as suas adversidades, mas lembre-se que Deus está agindo, e está agindo poderosamente, nos fazendo perseverar. E é por isso, irmãos, que em primeiro lugar, nós precisamos aprender a confiar nessa preservação extraordinária do Senhor. Mas preste bem atenção, não é uma confiança qualquer, não é um confiar displicente, é uma confiança absoluta, irmãos. Confiar no Senhor é muito mais do que simplesmente ter um pensamento positivo a respeito do futuro. Ou então enxergar o Senhor como se Ele fosse um amuleto da sorte, um pé de coelho especial. Ou então meramente crer que o Senhor existe. Confiar no Senhor é muito mais do que isso. Confiar no Senhor é crer no Senhor de tal forma que nós construímos toda a nossa vida e história baseados naquilo que o Senhor diz e faz. Isso é confiar no Senhor. E o salmista nos diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O templo de Jerusalém, queridos, ficava no alto deste monte, o Monte Sião. E por ser o lugar do templo, representava toda a presença de Deus entre o seu povo, e com isso, eles provavam ou então experimentavam de uma estabilidade, de uma certa ordem e até da segurança que isso trazia. Saber que Deus está aqui me traz segurança. No entanto, queridos, o Monte Sião não é nem de longe a montanha mais alta daquela região. Existem outras montanhas ao redor de Sião que criam uma muralha natural ao redor da cidade de Jerusalém. Quando nós olhamos para a topografia da região, nós percebemos que a cidade era extremamente privilegiada na sua localização. Mas acontece, queridos, que esse salmo não está aqui apenas para enfatizar a segurança de Jerusalém, ou então para destacar as boas estratégias militares que esta região poderia proporcionar diante de uma batalha. O salmista está fazendo uma comparação, irmãos. Mesmo sabendo que toda comparação é imperfeita, o que ele quer demonstrar é que toda essa segurança que a cidade de Jerusalém aparenta ter é a segurança efetiva que o Senhor dá ao seu povo. E mais que isso, essa segurança faz com que o povo de Deus, que confia no Senhor, seja efetivamente, verdadeiramente inabalável. Queridos, muitas vezes nós pensamos que por sermos cristãos, por sermos discípulos de Jesus, por sermos crentes, então nós não deveríamos passar por adversidades, ou enfrentar lutas, ou suportar dores. Mas esse é um pensamento completamente equivocado, irmãos. Esse texto nos mostra a realidade. Assim como a cidade de Jerusalém estava sujeita aos perigos, aos ataques, nós também estamos sujeitos às adversidades.
No entanto, irmãos, o que esse salmo nos mostra é que quando nós passamos pelas adversidades, então nós podemos permanecer inabaláveis quando confiamos no Senhor. Entenda de uma vez por todas, meu irmão, o propósito de Deus para nós não é nos dar uma vida tranquila e confortável. O que Deus quer é uma confiança inabalável nele. O que o Senhor requer é que o nosso coração esteja tão firmemente fixado nele, que nós fiquemos inabaláveis mesmo diante das adversidades. Mas preste bem atenção. Confiar no Senhor não é um ato volitivo. Não funciona assim, se eu desejar e me esforçar bastante, então eu vou confiar no Senhor, eu vou permanecer inabalável. Não é assim que funciona. Jerusalém não era bem protegida porque era uma cidade forte. Durante a liturgia, o pastor Lucas falou isso muito bem. Nós não perseveramos porque somos fortes. Jerusalém era bem protegida por causa dos seus muros, por causa dos montes que cercavam Sião. Da mesma forma, queridos, nós somos inabaláveis não somos inabaláveis por causa das nossas forças. É o Senhor quem nos preserva, irmãos, e nos preserva desde agora e para sempre. A preservação de Deus sobre as nossas vidas não é uma preservação falha, limitada, frágil. É uma preservação extraordinária. A verdade é que nós só podemos confiar no Senhor, queridos, porque nós reconhecemos a sua bondade, a sua graça nos sustentando, nos protegendo, nos preservando. Mesmo em meio às adversidades, mesmo quando os inimigos do povo de Deus se levantam, a igreja do Senhor permanece inabalável, porque mantém a sua confiança na preservação extraordinária de Deus em favor do seu povo. Ainda que sejamos assaltados pelos nossos inimigos, ainda que sobrevenham lutas terríveis, ainda que venhamos a tropeçar, nós nunca caímos definitivamente, porque o Senhor nos sustenta. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor permanece ao nosso redor, nos preservando de maneira extraordinária. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que, ao menor sinal de adversidade, nós desviamos os nossos pensamentos do Senhor e focamos na dificuldade, não é mesmo? E é justamente por isso que os nossos problemas nos abalam. É porque nós desviamos o nosso olhar do nosso protetor, que nós ficamos abalados diante das adversidades. Nos deixamos dominar pelas nossas ansiedades, buscando os nossos próprios recursos, confiando nas nossas habilidades, ou seja, nós deixamos de depositar a nossa confiança no guarda de Israel. Mas se nós queremos usufruir desse cuidado, irmãos, se nós queremos usufruir dessa preservação de Deus, irmãos, então nós precisamos descansar debaixo da poderosa mão do Senhor, confiar nele, não ficarmos cambaleando em direção a qualquer suposta proteção que venhamos a encontrar ou que esse mundo pode nos oferecer. E é justamente por isso, queridos, que em segundo lugar, nós devemos esperar pacientemente pela preservação do Senhor. Quando nós passamos pelas adversidades, irmãos, nem sempre nós conseguimos entender os motivos pelos quais nós enfrentamos as provações, não é verdade? E um conselho:
Na maioria das vezes, nós nem precisamos saber o porquê enfrentamos aquelas lutas. Você não precisa ficar se perguntando: ah, Deus, por que é que eu estou passando por isso? Porque assim como os amigos de Jó, provavelmente a conclusão a que nós vamos chegar vai estar completamente errada e não é nada daquilo que nós estamos pensando. No entanto, queridos, uma coisa é certa: o Senhor mesmo está operando, abreviando o tempo da nossa tribulação para que nós não venhamos a desanimar. Deus está cuidando até mesmo do tempo pelo qual nós passaremos pela adversidade. É isso que o salmista nos diz no versículo 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro, queridos, é aquele bastão que os reis usam nos filmes e que a gente já cansou de ver por aí. É o símbolo do governo real, da autoridade que o rei exerce sobre aquele povo. E no caso do texto em que nós lemos, o salmista deixa bem claro, dizendo que a autoridade pertencia a um rei perverso, a um rei ímpio. Como nós não temos como saber quem é o autor deste salmo, nós também não saberíamos dizer quem é esse rei ímpio que governava o povo de Deus nesse texto. Mas quando nós lemos a história de Israel e de Judá, nós descobrimos que em diversas ocasiões o povo de Deus ficou sujeito ao reinado de um ímpio. Seja um ímpio estrangeiro de outros povos, ou seja um ímpio que pertencia ao povo de Israel ou Judá. No entanto, queridos, nós não devemos pensar que esse salmo fala apenas das adversidades que nós sofremos debaixo de um governo ímpio. Na verdade, este salmo se aplica a todo tipo de adversidade a qual nós estamos sujeitos. Ainda que muitas vezes nós venhamos a sofrer por estarmos debaixo de um governo de homens ímpios, todas as nossas adversidades são consequências da impiedade dos outros ou da nossa própria impiedade. Mas perceba como o Senhor é bom, irmãos, e como Ele está operando de maneira extraordinária para nos preservar. O salmista diz que para o bem do povo de Deus, a perversidade precisa chegar a um fim. Ou seja, o Senhor está operando graciosamente para aniquilar as causas que nos trazem adversidades, justamente para que nós não venhamos a nos perder. Isso quer dizer, irmãos, Deus muitas vezes encurta o tempo das nossas adversidades, justamente para nos preservar. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que em nós não existe bem nenhum, que não existe nenhuma virtude. E por causa da nossa fraqueza, o Senhor abrevia o tempo das nossas lutas. Mas pode ser que você esteja pensando assim: puxa, pastor, mas eu já estou lutando contra esse problema há tanto tempo já. Há muitos anos que eu venho enfrentando essa dificuldade, ainda assim, o Senhor não me deu alívio. Queridos, nós nunca conseguimos compreender completamente os propósitos do Senhor, simplesmente pelo fato de que Ele é Deus e nós não. Mas o que eu posso falar para você que vem há muitos anos enfrentando as mais diversas adversidades, as mais diversas lutas, o que eu posso dizer para você é: aguente firme, persevere. O nosso Deus é Deus bondoso, é gracioso, Ele sabe muito bem o tempo da adversidade, Ele sabe muito bem aonde nós estamos e como nós estamos vivendo, Ele nos conhece, queridos.
Mas eu tenho uma outra coisa para dizer. Quantas pessoas você conheceu já que por muito menos abandonaram o Senhor? Não é verdade? Se você tem mais de 5 anos vivendo com o Senhor, você já viveu bastante para ver muitas pessoas que viraram as costas para Deus como crianças mimadas, porque estavam enfrentando adversidades. E sejamos honestos, queridos, adversidades que muitas vezes são bem menores do que aquelas que eu e você já enfrentamos. E quando nós olhamos para a história dos grandes homens e mulheres de Deus do passado, e nós vemos as adversidades que eles enfrentaram, então, queridos, nós somos encorajados a perseverar, mesmo quando a dor parece insuportável. O Senhor está conosco, mesmo quando o problema não parece ter solução, o Senhor está agindo, mesmo quando não existe cura, Deus está operando, aliviando o nosso sofrimento, para que nós não venhamos a perecer, queridos. Que bondade incomparável que tem o nosso Deus. Deus vê as nossas limitações, percebe a nossa fraqueza, Ele sabe o quanto nós nos sentimos tentados a estender a mão à iniquidade. Afinal, quantas vezes você mesmo não pensou em jogar tudo para o alto porque viu o sucesso dos ímpios? Mas Deus, na sua maravilhosa graça, na sua doce misericórdia, destrói o intento dos perversos, para que nós mesmos possamos ver o seu justo juízo, e tudo isso, irmãos, para que nós sejamos incentivados a perseverar. Nós não devemos pensar que nós teremos uma vida tranquila, nós vivemos debaixo do cetro da impiedade. E por isso, nós vamos sim experimentar muitas adversidades. No entanto, queridos, nós precisamos esperar pacientemente pela intervenção do Senhor, porque Ele está nos preservando. Por isso, em último lugar, clame pela preservação do Senhor. Mesmo que nós estejamos confiantes no Senhor, queridos, ainda assim, nós clamamos pela preservação que vem do Senhor. Reconhecemos que o nosso socorro vem somente do nosso Deus e por isso nos humilhamos, clamando pela sua proteção. Esse é o clamor do salmista no versículo de número 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Perceba, queridos, o salmista nos exorta a vivermos uma confiança inabalável no Senhor. No entanto, essa confiança não é inativa, ela não é uma confiança apática. Nós confiamos no Senhor, esperamos pelo Senhor, mas nós não fazemos isso sem oração. Perceba que combinação maravilhosa. Ao mesmo tempo em que nós confiamos no Senhor, na sua proteção, confiamos na sua extraordinária preservação, nós nos dedicamos a buscá-lo em oração, clamando pela sua bondade, pedindo que o Senhor faça o bem àqueles que confiam nele. A primeira coisa que nós precisamos entender neste versículo, irmãos, é o que é, de fato, fazer o bem. Pelo que nós estamos clamando quando oramos ao Senhor, faze o bem, Senhor. Como nós somos extremamente materialistas, normalmente nós associamos fazer o bem com algum ganho, não é verdade? Com algum sucesso. Faze o bem
É Deus dando dinheiro, sucesso profissional, dando saúde, bem-estar, conforto, relacionamentos saudáveis. Normalmente é isso que as pessoas pensam quando oram pedindo para Deus fazer o bem. No entanto, queridos, no contexto desse salmo, fazer o bem só pode significar 3 coisas. E perceba que nenhuma delas está relacionada com bens materiais. A primeira coisa, o bem pelo qual nós clamamos é para que o Senhor abrevie o tempo do nosso sofrimento. Queridos, é perfeitamente legítimo que em meio a intensas dores, nós nos aproximemos do Senhor clamando para que Ele nos faça o bem, para que Ele alivie o nosso sofrimento e abrevie o tempo da adversidade. Mas não apenas isso, nós também podemos entender que o clamor para que o Senhor nos faça o bem é um pedido para que Ele nos permita desfrutar dessa paz maravilhosa que o versículo 5 fala. E a terceira coisa que nós podemos pensar é que este fazer o bem significa clamar para que o Senhor continue a preservar a integridade do seu povo. Quando nós percebemos nos primeiros versículos que não somos guardados e protegidos pelos nossos esforços, então, irmãos, nós descobrimos que a nossa preservação é o resultado do bem que o Senhor faz ao seu povo. Mas pastor, você disse que o Senhor já nos sustenta. Se Ele já está nos preservando, por que é que nós temos que clamar para que Ele nos faça o bem? Por causa da nossa incapacidade de confiar, queridos. Você já reparou o quanto nós idolatramos os nossos problemas? Nós adoramos as nossas adversidades, irmãos. Tanto é que uma boa parte das pessoas, para não dizer dos crentes, acham que a vida seria bem melhor se nós tivéssemos os nossos problemas resolvidos. Mas isso não é verdade. Em Jesus, queridos, nós temos a plenitude da vida. A vida em abundância não está na ausência de problemas, irmãos. A vida em abundância está em Cristo. Não é pela ausência de problemas que você vai ser mais feliz, é por causa da presença de Cristo. É porque nós encontramos em Jesus o nosso maior tesouro, e tendo este tesouro, nós temos tudo. Mesmo em meio às adversidades, se nós temos Cristo, então nós temos a plenitude da vida. Nós precisamos orar, queridos, clamar ao Senhor que faça o bem, porque nós nem entendemos o que é bem direito. Nós precisamos orar, porque o nosso coração é constantemente dominado pelas adversidades que nós enfrentamos, e isso de tal forma que nós nem conseguimos lembrar do Senhor em meio às lutas. Não é comum, irmãos, não é incomum, irmãos, que nós almejemos mais a resolução dos nossos problemas do que desejamos o Senhor e a sua doce presença, não é verdade? Nós precisamos clamar para que nós sejamos constantemente lembrados que é o Senhor quem nos preserva. É Ele quem faz o bem e graciosamente intervém em nosso favor. E uma vez que é o Senhor que faz o bem aos seus, à igreja, então nós devemos desejar mais o Senhor do que a superação das nossas adversidades. Concluindo, queridos, tema a falta de perseverança, mas alegre-se na preservação final do Senhor.
O salmista termina este texto com duas frases: um alerta e uma benção. O alerta é o seguinte: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Nós não podemos negar, irmãos, que a Bíblia inteira fala do justo juízo de Deus contra os perversos, contra os malfeitores. Mas preste bem atenção, o texto fala sobre aqueles que estão se perdendo junto com os malfeitores. Os que se desviam para sendas tortuosas são aqueles que, diante das adversidades, não perseveraram. São aqueles que, reparando no sucesso, no poder, na influência dos ímpios, motivados pela sua própria ganância, se desviaram, tomando o caminho dos malfeitores. Ou seja, há um juízo que Deus executará contra aqueles que são perversos. Mas esse juízo também está destinado àqueles que se desviam para sendas tortuosas. O alerta que esse texto nos traz é justamente esse, irmãos. Tema a sua falta de perseverança. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus como coitadinhos, irmãos. Mesmo reconhecendo a nossa fragilidade, mesmo reconhecendo a nossa falência espiritual, a verdade é que aqueles que se desviam para sendas tortuosas por causa das adversidades, se deixaram levar pela sua própria ganância. Foram tentados pelo sucesso dos malfeitores, se vislumbraram com o cetro dos ímpios e, atraídos pela perversidade do seu próprio coração, viraram as costas para o Senhor. Deus deseja que o seu povo seja purificado dos hipócritas, dos interesseiros e gananciosos, daqueles que pensam que a piedade é fonte de lucro, que acham que tudo vai dar certo na vida porque são crentes e que constantemente são seduzidos pelos padrões de sucesso dos ímpios. E por isso, queridos, estes terão sim o mesmo destino dos malfeitores. Por outro lado, o texto também nos traz uma bênção: paz sobre Israel. A paz é um privilégio da igreja, queridos. E essa paz, paz verdadeira, paz abundante, paz cheia de perseverança, pode ser vivida mesmo em meio à adversidade. E de certa forma é uma paz que nós só podemos usufruir quando nós efetivamente olhamos para o Senhor, cremos nele e confiamos na sua palavra. Assim, queridos, nós permanecemos inabaláveis, inabaláveis como o monte Sião. Por isso, traga suas adversidades e leve a ação graciosa de Deus, que nos preserva e que, nos preservando, nos conduz à perseverança. E que assim o Senhor nos abençoe.